Bom dia, Brasil! Boa tarde, Portugal! Vamos lá, vamos para o assunto de hoje. O que a gente vai abrir aqui o programa? Eu ia falar de dois indicadores derivados de bandas de Bollinger, mas eu me dei conta de que eu não tinha falado aqui na abertura do programa sobre bandas de Bollinger. Então vamos começar por bandas de Bollinger. E no próximo conversa eu trago esses indicadores derivados das bandas de Bollinger. Então hoje o assunto, né, como eu já falei, é Bollinger, volatilidade e tendência. Bollinger, então, é um indicador de tendência da família de tendência e de envelopes, tá? Por que envelopes? Porque ele envelopa, tenta envelopar, tenta colocar os preços dentro de uma banda de variação. Por isso também ele é utilizado para a volatilidade. Ele foi desenvolvido por John Bollinger, que ainda está vivo, tem CFA e CMT, tá? Que são duas distinções. O CFA é muito conhecido no Brasil e valorizado, é uma distinção de um analista financeiro, são várias provas aí para o cara atingir esse nível de distinção, e é para conhecer profundamente os instrumentos financeiros, e o CMT é uma distinção, já é um pouco mais conhecido no mercado americano, nem tanto aqui no Brasil, mas é para quem faz análise técnica, análise gráfica, ok? E ele desenvolveu Bollinger no início dos anos 80. Então, Bollinger consiste no quê? Numa média móvel simples, com duas bandas, uma superior, uma inferior, que são definidas por desvios padrões. Tá? O padrão do Bollinger é usar o quê? A média móvel de 20 períodos e os desvios padrões, dois desvios padrões em cima dessas médias móveis. Um para cima, outro para baixo. Por que dois desvios padrões? Bom, se a gente pegar estatística, distribuição normal, a gente pode verificar, se a gente utiliza dois desvios padrões, a gente vai estar, teoricamente, pegando aí até 95% de todos os dados, ou seja, dois desvios padrões estariam envelopando 95% dos preços no período, né, que está sendo acompanhado. Legal? O que Bollinger fala sobre essas bandas? Por que ele criou as bandas de Bollinger? Ele diz que surgiu a partir da necessidade de bandas comerciais adaptativas, porque a observação da volatilidade era dinâmica. E na época, a maioria defendia de forma estática a volatilidade. E Bollinger viu que não, que precisava de uma resposta dinâmica à volatilidade. Existiam momentos onde tinha menos volatilidade, momentos com mais volatilidade. Se você considerava sempre uma volatilidade estática ou ampliasse muito o teu período de medição de volatilidade, não teria uma resposta tão adequada e a banda responderia melhor dessa forma. Então é isso que o Bollinger está tentando falar. Então é um indicador. Por que é um indicador de tendência? Porque ele é utilizado uma média móvel, é dispersão em relação a essa média móvel, que são os desvios padrões. Uma média móvel é um indicador de seguidor de tendência. Mas uma das coisas que ele queria responder era sobre volatilidade. Outra coisa que ele fala, as bandas de Bollinger respondem a uma pergunta. Os preços são altos ou baixos em uma base relativa? Por definição, o preço é alto na banda superior e o preço é baixo na banda inferior. Isso está lá no site dele, tá? Sugiro a entrar lá, a conhecer o Bollinger Bands, tá? É o site do John Bollinger. Então, o que ele está tentando responder? Mostra a questão da volatilidade, momentos onde a volatilidade diminui, momentos que ela mostra que vai se ampliar, que deve ter grandes movimentos, mas não dá uma indicação de direção. Tá? E outra também se aqueles preços podem estar muito esticados ou não em comparação ao passado. Legal? Deixa eu mostrar para vocês aqui um exemplo de banda de Bollinger que está real, está agora, está acontecendo na Bolsa Brasileira. Então aqui, ó, nós temos os preços atuais da Bolsa Brasileira operando fora da banda de Bollinger de 20 períodos. Isso significa que vai ter uma correção, uma mudança de direção? Não.
simplesmente está indicando que os preços estão esticados e é possível, né, algum movimento aqui. É difícil uma continuação do movimento, tá? Então, até hoje, se a gente pegar esse indicador, é provável que a Bolsa Brasileira esteja começando a operar aqui mais lateralmente. Pode vir aqui uma leve correção para buscar as médias, tá? Não é não esperado. Outra coisa que a gente pode observar aqui, ó, uma leve contração, tá? Vamos olhar aqui, ó. A gente tem um leve estreitamento das bandas e a gente está vendo o quê? Uma contração da volatilidade. Quando as bandas começam a abrir a boca do jacaré, começam a se ampliar, a gente pode esperar aí um movimento com mais força, mais extenso, tá? Mas as bandas, novamente, não estão aqui para indicar direção. E aqui um exemplo, ó. Temos um movimento de alta, né? Os preços vão para fora da banda e as bandas o que? Elas estão subindo, estão indicando para cima. E aí vem um movimento corretivo e até atravessa a banda para tocar na banda inferior. Isso é muito... Quem usa banda de Bollinger, geralmente a gente observa bastante isso, no intraday fica muito visível de os preços estarem acompanhando a banda superior, há um spike do preço, o preço cruza para fora da banda superior e de repente entra um movimento corretivo aí levando ou para a média central ou para a banda inferior. Isso acontece bastante. Às vezes acontece até na abertura de movimento, a gente tem um movimento às vezes de diminuição da volatilidade, há uma abertura, né? Se mostra que a boca do jacaré vai abrir e aí os preços vão por um lado e de repente eles cruzam e vão para o outro. Então, banda de Bollinger, então, não devemos utilizar como um indicativo de direção, apesar de estar classificado como indicador de tendência, de seguidor de tendência, por causa da média móvel. Obviamente que a gente vai ver que os preços, né, ele está acompanhando os preços. Se os preços estão numa ascendente, né, as bandas de Bollinger vão estar ascendentes também. Tá? Mas a função principal dela é indicar se os preços podem estar um pouco em excesso, um pouco fora do histórico, e os momentos onde pode ter uma contração e uma abertura de volatilidade. E eu acho que isso é o mais interessante de banda de Bollinger, tá? Essa questão de volatilidade, usar para long and short e utilizar ele acompanhado de outros indicadores. Legal? Tem setups de banda de Bollinger. Eu até, não sei se eu comentei aqui, eu já fui campeão no campeonato de trading, tá? E na época eu fui campeão do campeonato de trading operando banda de Bollinger em Petro 4, principalmente, tá? Eu comecei operando ações no começo e eu fui campeão só usando banda de Bollinger, operando aí Petrobras, tá? Intraday. Não acho hoje, né, que eu passei, do que eu conheço, etc., não acho que era viável, mas eu consegui fazer com isto, ok? Operava bastante cruzamento da média, né, os excessos, e aí tem umas coisas que tu pega daí, determinado ativo, tu consegue observar em cada ativo, principalmente no intraday, como ele se comporta com as bandas, né? Quando faz um fechamento para fora, se fechou lá para dentro depois, tem uma chance de dar uma pequena corrigida ou buscar a média, enfim. Mas eu não recomendo, só queria comentar isso com vocês. Legal?